Bom, vamos ouvir o que é que Deus tem a falar conosco nessa noite de sexta-feira, que é a quinta noite maravilhosa da graça de Deus, né? Então vamos continuar com o tema O Caráter de Deus. Hoje nós vamos falar dessa escola de treinamento para a vida, que é a escola de Deus. Não é uma escola como as escolas comuns. Ela não é feita de 4 paredes, teto. Não tem carteira para o aluno sentar. Não tem uma lousa, um quadro negro, giz, não. Essa escola de treinamento para a vida é a própria vida. Viu? Então, vamos abrir Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, versículo 4 em diante. Todos os irmãos acharam? Hebreus capítulo 12, versículo 4. E diz assim o Espírito Santo: Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estás esquecido da exortação que como a filho discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho que recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participante, logo sois bastardos e não filhos. Então vamos orar para que o Espírito Santo fale ao nosso espírito mais profundamente ainda hoje, em nome de Jesus. E aqui estamos nós outra vez, Senhor Jesus Cristo, nessa nossa luta diária de edificar a nossa casa sobre a rocha, de lançarmos alicerces profundos, fortes, seguros, para que quando as intempéries da vida se lançarem sobre a casa, ela não caia e não venha a ser grande a sua ruína. Para quando os problemas, as dificuldades, as aflições se abaterem sobre os nossos dias, nós estejamos de tal forma bem construídos, que a nossa vida esteja tão fortalecida em Deus, tão edificada sobre a rocha que é Jesus, que não vai ter problema que nos vença, não vai ter dificuldade que possa prevalecer sobre nós. Nós vamos prevalecer sobre todos e sobre tudo. Foi o que o Senhor disse na tua palavra. Agora, para isso é necessário levar Deus a sério. É necessário ter responsabilidade com Deus. É necessário um grande esforço, uma grande luta. Por isso que nós estamos aqui, Senhor Deus. Depois de um dia exaustivo de trabalho, uma sexta-feira que todo mundo quer largar o trabalho, os ímpios, para ir para a mesa de um bar, para passar a noite num forró, numa roda de samba, numa boate, bebendo, fumando, se drogando, se prostituindo. Mas nós tivemos pressa de sair do trabalho, sair da nossa casa, para vir à igreja, para edificar a vida, para ouvir a tua voz, para alimentar o nosso espírito, para lançar a nossa semente, porque não sabemos qual dela prosperará.
porque não sabemos o que virá amanhã, se o dia será bom, se o dia será mau, para lançar o nosso pão sobre as águas, com a convicção de que depois de muitos dias nós o acharemos. Ah, Jesus, fala com a tua igreja nessa noite, fala com o teu povo, com as tuas ovelhas, com os teus pequeninos. Usa-me como teu pastor, como teu servo. Dá-me a inspiração, a sabedoria, para que eu possa explanar a tua palavra, porque a minha suficiência vem de ti, Santo Deus. E eu te peço isso em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todos aqueles que creem e recebem esta palavra, que digam amém e amém. Diga graças a Deus. Muito bem, meus irmãos amados, eu disse no último culto, no culto de ontem à noite, que Deus, Ele nos educa, Ele nos treina, Ele permite que você passe por provações, por situações às vezes extremamente difíceis. Com que objetivo? Com o objetivo de nós alcançarmos a maturidade espiritual, com o objetivo de nos preparar para o dia a dia da vida. É por isso que Deus faz isso. Eu disse ontem, até fiz isso em tom de um pouco de brincadeira, fiz um pouco de humor, que Deus não quer que a gente seja como aqueles meninos mimados. Eu disse, como um menino criado por vó dentro de apartamento, sabe? Tem tudo na mão, não vai na rua soltar pipa com os coleguinhas porque a avó não deixa, porque é perigoso. Aí o garoto quer soltar papagaio, como é que chama aqui no Ceará? Arraia. Quer soltar uma arraia, aí a avó liga o ventilador, não, solta aqui dentro do apartamento mesmo. Aí e a criancinha fica assim, né? Então, aquela criança, ela é tão mimada que nunca levou um tombo, nunca imprensou o dedo na porta, nunca ralou o joelho, porque ela está toda cercada de cuidado. Onde vai, a avó está ali junto e tal. Aí no dia que ela vai para a escola e o coleguinha esbarra nela, ela cai sentada, só caiu sentada. Abre um bocão, meu irmão, que tem que chamar SAMU, bombeiro, defesa civil. É 3 horas para a criança calar a boca. Faz um escândalo que você não faz ideia. Então Deus não quer isso com a gente. O que Deus quer de verdade é que nós sejamos pessoas fortes, pessoas valentes, pessoas corajosas, homens e mulheres maduros, para que Deus possa nos confiar as responsabilidades da vida. Você tem que ser maduro, você tem que ser uma mulher forte, um homem forte. Eu digo às vezes, uma mulher com M maiúsculo, um homem com H maiúsculo. Então, as provações existem para fazer a gente o quê? Crescer, nos tornar maduros, nos tornar pessoas fortes, com capacidade para enfrentar a dureza da vida. Você lembra que eu disse ontem? Eu digo, olha, a vida é dura, viver é duro, manter uma casa é duro, manter um casamento é duro, educar filhos é duro, ganhar o pão nosso de cada dia é duro, enfrentar o dia a dia da vida é de uma dureza que você não faz ideia. É por isso que Deus precisava fazer José passar por todas essas provações, por todas essas situações extremamente desagradáveis na vida de José, porque Deus queria fazer de José um homem maduro, um homem que amanhã, no futuro, pudesse ser um grande líder, e não simplesmente um garotão crescido, mas com atitudes de adolescente de 13 anos de idade. Esse era o propósito. Olha, até eu chegar a ser o pastor que eu sou hoje, Deus me fez passar por situações extremamente difíceis. Eu enfrentei crise financeira, eu sofri calúnia, eu sofri desprezo, as pessoas que me rodeavam me viraram as costas, eu fiquei sozinho na solidão, todo mundo me deu as costas. Graças a Deus que eu logo entendi
que Deus estava permitindo aquilo, porque Deus estava me treinando para que eu pudesse ser um pastor de verdade, para que eu pudesse ser um líder espiritual como eu sou hoje, para que Deus pudesse me confiar a responsabilidade de fazer a sua obra como eu faço hoje. Eu entendi. Uma coisa que me choca muito na igreja hoje é que tem muitos adultos dentro da igreja com atitudes de pré-adolescente na fé. É uma tristeza isso. Pessoas que às vezes até ocupam cargos na igreja, assumem uma responsabilidade na obra de Deus, mas basta alguma coisa sair diferente do que ela está imaginando, do que ela deseja que seja, olha, já esbraveja, já fica com a cara fechada para o outro irmão, já fica com a cara fechada para o pastor. Tem pessoas, tem membros da igreja, que se ele for contrariado em alguma coisa, por mínima que seja, fica com raiva, fecha a cara, já não se predispõe a fazer nada em prol do reino. E tem uns que são pior do que menino buchudo. Já viu aquela história de menino buchudo? Quando é contrariado em alguma coisa, abandona as fileiras da igreja. Vai embora, não importa para onde. Né? Isso é triste, né, irmão? Bom, mas nós vamos continuar vendo o que José fez para enfrentar as adversidades da vida. Uma coisa que José fez, que eu acho extremamente importante passar para vocês, foi que ele utilizou continuamente o dom que Deus tinha dado para ele. Continuamente. Você vai entender isso. Gênesis capítulo 40. Gênesis capítulo 40. Versículo 1 em diante. Então vou ler, tá? O texto diz assim: passadas estas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó contra os seus dois oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou detê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava preso. O comandante da guarda pô-los a cargo de José para que os servisse, e por algum tempo eles estiveram na prisão. E ambos sonharam, cada um seu sonho na mesma noite, cada sonho com a sua própria significação, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achava encarcerado. Vindo José pela manhã, viu-os, e eis que eles estavam turbados, perturbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor: por que tendes hoje o semblante de vocês tão triste? Por que essa aparência de tristeza? E eles responderam: tivemos um sonho e não há quem o possa interpretar. Aí José disse: porventura não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José e lhe disse: em meu sonho havia uma videira perante mim, e na videira 3 ramos, ao brotar a vide havia flores, e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão, tomei as uvas e as espremi no copo de Faraó, e o dei na própria mão de Faraó. Então José disse: esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó te reabilitará e te reintegrará no teu cargo, e tu lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhes era copeiro. Porém, lembra-te de mim quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faças sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José: eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão-alvo me estavam sobre a cabeça.
E no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, arte de padeiro, e as aves os comiam do cesto da minha cabeça. Então José disse: a interpretação do teu sonho é esta. Os 3 cestos são 3 dias também. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te tirará fora a cabeça. Meu Deus do céu, o cara recebeu a interpretação do sonho desse, hein? Olha, Faraó vai arrancar tua cabeça fora, você vai ficar pendurado no madeiro, e as aves te comerão as carnes. No 3º dia, que era aniversário de nascimento de Faraó, deu este um banquete a todos os seus servos. E no meio destes, reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Ao copeiro-chefe, reintegrou no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó. Mas ao padeiro-chefe enforcou, como José havia interpretado. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Olha que coisa interessante isso aqui. José interpreta os 2 sonhos desses 2 servos de Faraó. Eles contam os sonhos, José interpreta. Agora, José faz uma coisa aqui que é muito difícil a pessoa fazer quando a pessoa está por baixo, quando a pessoa está debaixo de adversidade, quando as coisas não estão correndo bem para ela. O que é que ele fez? Testemunhar de Deus. É muito difícil a pessoa testemunhar de Deus quando ela está por baixo. Você sente vontade de testemunhar de Deus quando você está passando por adversidade? Quando as coisas não estão correndo bem na tua vida? Por exemplo, está desempregado, vítima de uma doença, o marido arranjou um amante, tem um filho que está nas drogas, o comércio não anda bem, está endividado até o pescoço. Você sente vontade de testemunhar quando está assim? Normalmente, irmãos, todo mundo tem dificuldade de testemunhar de Deus quando está por baixo. Até o 1º ano da revelação da graça de Deus, eu tinha essa dificuldade. Porque eu ficava com medo das pessoas olharem e dizer assim: pera lá, o cara é pastor e está passando por dificuldades. Cortaram a luz dele. Ele teve que alugar uma casinha de madeira na praia porque cortaram a luz da granja dele. Às vezes uma dificuldade financeira, às vezes uma doença, às vezes uma dificuldade de família. Hoje, graças a Deus, eu já superei isso. Hoje eu sou um cristão absolutamente maduro. Não tenho nenhum tipo de problemas com isso aí. Mas a maioria das pessoas tem essa dificuldade. E nos dias que nós estamos vivendo, essa dificuldade se torna ainda maior por causa dessas pregações triunfalistas que você ouve no rádio, que você ouve na televisão. A pessoa está lá, o teu vizinho, um amigo teu, ou um desconhecido qualquer, e ele liga o rádio, liga a televisão, o cara não conhece Bíblia, e ele ouve lá ou Edir Macedo, ou Silas Malafaia, ou R.R. Soares, qualquer um desses caras aí, dizendo assim: se você aceitar Jesus, a tua vida muda da água para o vinho, a tua vida se torna um mar de rosa. Se você aceitar Jesus e viver pela fé, nunca mais você vai ter dificuldades financeiras, nunca mais você vai ter doença, porque agora você é de Deus. Aí amanhã você passa por uma dificuldade qualquer, de repente tem que vender o teu automóvel. Aí você coloca lá uma placa no automóvel assim: vende-se. Aí o teu vizinho que ouviu essas pregações aí fajuta, ele olha e diz assim: pera lá, ele devia estar andando, era numa BMW 0 km, e está vendendo o Palio 1.0 dele. Ah, esse cara não tem fé nenhuma. Esse não tem nenhuma fé. Está entendendo o que eu digo de dificuldade? É isso aí. Fica difícil às vezes para a pessoa testemunhar, porque o referencial está todo errado, irmãos. Está tudo errado. E sem falar nas pessoas que frequentam essas seitas, que dizem assim:
Agora eu não tenho como testemunhar de Jesus, não. Eu estou passando por problema, ou eu estou doente, ou estou desempregado, ou meu marido saiu de casa. Mas quando Jesus me tirar dessa situação, aí eu dou um grande testemunho de Jesus. Quer dizer, uma pessoa que pensa assim, uma pessoa que fala assim, não tem nenhuma maturidade espiritual. Mas nenhuma mesmo. Você vê que José não agiu assim. José tem uma conduta de uma pessoa que tem maturidade espiritual. Leia outra vez do versículo 6 em diante. Só do 6. Capítulo 40 de Gênesis, versículo 6 em diante. Vindo José pela manhã, chegou na cadeia pela manhã, viu os 2 empregados de Faraó que estavam presos, e viu que eles estavam turbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor: por que tendes hoje triste o semblante? Eles responderam: tivemos um sonho e não há quem o possa interpretar. Aí José disse: porventura não pertence a Deus as interpretações? Me conta o sonho. Olha, isso aqui é espetacular, irmãos. Preste atenção nisso. José chega de manhã cedo na cadeia e ele percebe que o copeiro-chefe e o padeiro-chefe estavam muito abatidos. Aquele semblante caído. Sabe aquele semblante, você olha para a pessoa e diz: ó, está acontecendo alguma coisa. Aquele semblante de preocupação, aquele semblante de tristeza. E isso aqui é muito interessante, porque normalmente, quando as pessoas estão passando por adversidade na vida, as pessoas se fecham, elas se trancam, ela procura ficar distante dos outros, ela não fica sensível a quem está em sua volta. Mas com José foi justamente o contrário. Ele foi sensível ao problema dos 2 rapazes aqui. Ele perguntou: escuta, por que vocês estão aí com essa cara de tristeza? Por que esse semblante aí de abatimento? Eles disseram: olha, seu José, nós tivemos um sonho e não tem quem possa interpretar o nosso sonho. Aí José diz: escuta uma coisa, porventura não pertence a Deus as interpretações? Não é Deus que tem o poder de interpretar qualquer sonho? Me conte o sonho. Agora, o que é interessante é que José está por baixo. Além de estar numa condição de escravo, agora está dentro de uma cadeia. Mas esse rapaz aqui não tem nenhuma dificuldade de testemunhar de Deus. Ele não tem nenhuma dificuldade em chegar para aqueles 2 homens incrédulos e se apresentar como um homem de Deus. Por acaso não é Deus que tem o poder de interpretar sonhos? Eu sou de Deus. Me conte o sonho de vocês, que certamente Deus vai me dar a interpretação. O que podia ter acontecido aí? Os 2 dizer: você é de Deus? Escravo, e ainda por cima dentro da cadeia. Se você fosse de Deus, você não estaria nessa situação. Não é assim que o mundo lá fora vê? Não é essa a visão do mundo? Se você fosse de Deus, você estava numa boa. Se você fosse de Deus, você não tinha um automóvel usado, você tinha um automóvel 0 quilômetro. Você vê, está tudo virado de ponta cabeça, irmãos. Mas ele não quis nem saber. Ele não se intimidou. Ele não teve nenhuma dificuldade de, mesmo estando por baixo, se apresentar como sendo de Deus. E ponto final. Amém? Agora aqui no versículo 13. Versículo 13. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te reabilitará e te reintegrará no teu cargo, e tu lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhe eras copeiro. Porém, lembra-te de mim, quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faças sair desta casa, dessa prisão, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e nada fiz para que me pusesse aqui nessa masmorra. Agora aqui tem uma coisa interessante.
José sabia que aos olhos humanos ele estava naquela condição injustamente. Ele foi levado como escravo injustamente, ele não fez nada de errado. Ele estava dentro de uma prisão injustamente. Aos olhos humanos ele sabia que era assim. Mas no fundo, José sabia e tinha uma convicção profunda de que tudo aquilo que estava acontecendo na vida dele fazia parte dos desígnios de Deus para a sua vida. Ele não tinha nenhuma dúvida. Repare nessas palavras aqui que ele usa. Fui roubado da terra dos hebreus. Fui trazido à força. Eu não pedi para vir para o Egito. Me trouxeram. Olha, eu não fiz nada de errado para estar aqui dentro dessa prisão cumprindo uma pena. Viu como ele não sai esbravejando contra os irmãos. Ele não diz: aqueles meus irmãos, filha da mãe, olha, um bando de traidor, bando de cabra safado, tiveram inveja de mim, me venderam como escravo. Ele não saiu atacando a mulher de Potifar, aquela vagabunda, aquela prostituta. Veja o que ela fez, veja a condição que ela me colocou. Não. Ele não se defende atacando os outros. Ele simplesmente reconhece a realidade dos fatos. Ele sempre diz: olha, eu não pedi para vir para o Egito. Eu fui trazido na marra. Eu não fiz nada de errado para estar aqui. Quer dizer, porque ele sabia que Deus estava no controle daquela situação, que a mão de Deus estava presente em tudo que estava acontecendo na vida dele. Amém? E você sabe, isso aqui foi decisivo na vida de José. Por quê? Porque por ele ter a convicção de que tudo que estava acontecendo era uma vontade soberana de Deus, por ele não guardar mágoas contra os irmãos, foi possível que anos depois, lá na frente, ele pudesse ter um relacionamento perfeito com os irmãos. Porque se ele tivesse guardado mágoas, se ele não acreditasse que tudo aquilo estava acontecendo por a vontade soberana de Deus, não ia ter a mínima possibilidade de relacionamento nenhum entre eles. Agora, tem um outro ensinamento aqui, nessa história de José, que a gente precisa aprender e levar muito a sério na vida. Qual é o ensinamento? Segura aí, Gênesis, abra a tua Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo 28. Presta atenção no que diz a palavra de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha só, irmãos, isso aqui José tinha absolutamente impregnado na sua alma, no seu espírito, na sua mente. Ele tinha absoluta certeza que Deus estava no controle daquilo, que aquilo ia ser para o seu bem, que tinha um bom motivo da parte de Deus de permitir que ele passasse por tudo aquilo, até porque ele não fez nada de errado. Então isso aqui estava impresso na mente de José. Hoje, 99% dos que se dizem crentes só usam esse versículo para consolar uma outra pessoa que está passando por aflições. A pessoa está passando por uma dificuldade, uma doença grave, a esposa foi abandonada pelo marido, o cara perdeu o emprego, está passando fome, aí o irmão vai lá: irmão, levanta a cabeça, está escrito, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. É fácil falar isso para os outros. Eu quero ver a pessoa falar isso aqui na bucha, na hora que ela está passando por uma provação violenta, na hora que ela está passando por uma dificuldade, por uma adversidade terrível, e ela abrir a boca e dizer: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Normalmente só usa esse versículo para consolar os outros, não usa para si mesmo. Então olha só, se Deus está dizendo aqui que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, é
todas as coisas mesmo. Todas as coisas. Sejam elas boas, sejam elas más. Então, nós temos que acreditar nisso aqui. Mesmo que seja uma coisa muito ruim, se você não fez nada para aquela coisa ruim acontecer, você não está vivendo em pecado, você não está brincando com Deus, e aconteceu, você tem que acreditar, olha, isso aí coopera para o meu bem. Deus está dizendo, algum benefício isso vai proporcionar à minha vida. Tem que crer nisso aqui. Amém? Agora vamos voltar lá em Gênesis, capítulo 40. Deixa eu ler outra vez, vamos ler juntos o versículo 14 e o 15. Depois que ele interpretou o sonho do copeiro, aí ele disse para o copeiro assim: lembra-te de mim quando tudo te correr bem. Quer dizer, quando o faraó te perdoar, quando o faraó te reintegrar ao cargo, né? Eu te rogo que sejas bondoso para comigo e faça menção de mim a faraó e me faça sair desta casa. Aqui José deu uma vacilada. Eu acho maravilhoso a Bíblia, porque a Bíblia apresenta os seus personagens como pessoas comuns, igual a mim, igual a você, com seus erros, com seus defeitos, com as suas fraquezas. A Bíblia não apresenta super-homens, super-mulheres, gente de outro planeta. Não, absolutamente não. Aqui ele vacila. E Deus aproveita essa vacilada de José para ensinar a ele a depender somente de Deus. Ele sabia disso, mas vacilou aqui. Pastor, qual foi a falha de José nessa atitude aqui? É que ele tenta acelerar o processo. Ele pede ajuda ao copeiro. Olha, interceda por mim junto de Faraó. Faça menção da minha situação. Quer dizer que de repente José desvia os olhos de Deus e olha para o homem como se fosse o homem que ia resolver o problema dele. Esse é o problema aqui, ó. Vamos trazer isso para o nosso dia a dia da vida. Às vezes a pessoa está passando por uma situação difícil, mas ela diz que crê que Deus está no controle, que na hora certa Deus vai agir, na hora certa Deus vai mudar aquela situação difícil. Mas aí aparece alguém de lá e diz assim: vem cá, olha, eu conheço um deputado que pode ajudar você a sair dessa. Aí o que é que ela faz? Ela corre atrás do deputado. E pior que não vai adiantar nada. Não adianta nada. Ou então vem outro, a pessoa está passando uma crise financeira grande, difícil, e diz: ô rapaz, eu conheço o gerente do banco, vai lá, pega um empréstimo. Aí a pessoa corre, pega empréstimo a juros escochantes, pior do que agiota, e aí a situação dela fica ainda pior. Por isso que eu disse que Deus aproveita esse pequeno deslize de José e faz com que ele aprenda a esperar pacientemente em Deus. Ele pede ajuda ao copeiro, ele diz: vem cá, ó, teu sonho foi legal, o faraó vai te perdoar, vai colocar você de novo como o copeiro dele. Então você é assim com o homem, você está colado no cara, dá uma forcinha lá para ver se ele me tira daqui. Aí eu acho espetacular o que é que Deus fez para dar uma lição a José. O que é que Deus fez, pastor? Leia o versículo 23. Versículo 23. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Olha só. Não foi que o copeiro-chefe se lembrou e não quis falar. Não foi isso, não é isso que está dizendo aqui. Ele simplesmente se esqueceu. Foi como se o cara tivesse tido uma amnésia. Esqueceu. Agora, como é
que o cara ia esquecer de uma coisa tão boa que aconteceu com ele? José deu uma palavra de fé, uma palavra de esperança. Olha, fica tranquilo, esse sonho Deus está me mostrando que vai ser bom para você. Você vai receber o perdão de Faraó, você vai voltar a servir Faraó como você sempre servia. Ele sai da cadeia, cumpre-se tudo como José havia dito. Ele é perdoado, ele volta a servir a Faraó. O padeiro-chefe, que era o companheiro dele, foi morto. Quer dizer, tinha como esquecer um negócio desse? Tinha? Não. Então, na verdade, Deus interviu nessa história. Deus fez o copeiro-chefe ter uma amnésia, não lembrar de jeito e qualidade. Era como se Deus estivesse dizendo: José, meu garoto, se aveste não, meu bichinho. Como diz o nordestino, se aveste não, rapaz. Não é ser humano nenhum que vai te tirar dessa prisão. Não é nenhum deputado que vai te tirar dessa situação. Não é ninguém que vai tirar você dessa cadeia. Fui eu que coloquei você aqui, e na hora certa eu tiro você do forno. Era isso que Deus estava falando. A Bíblia diz que nós somos vasos de barro. O vaso de barro, para ele adquirir a têmpera, ele tem que ficar um determinado tempo ali no forno. Nem um minuto a mais, nem um minuto a menos, nem um grau a mais, nem um grau a menos. Ele tem que ficar o tempo que seja extremamente necessário. Olha, é assim que Deus faz com a gente, cara. Deus sabe o tempo de nos deixar no forno. Ele diz: não está na hora ainda não. Se tirar, não tá, a têmpera não está boa. Vai quebrar. Então, é isso que Deus fez com José. Ainda não estava na hora. Ele fica mais 2 anos na cadeia, totalmente esquecido, ninguém lembrou dele, só pensando que Deus era soberano, que Deus tinha o controle absoluto da vida dele. E eu quero dizer para você uma coisa: olha, irmãos, aprender a descansar na soberania de Deus, no meio das adversidades, no meio do sofrimento, olha, é uma coisa demorada, viu? Demora para você aprender isso aqui. É uma coisa dura, é uma coisa trabalhosa, mas, por outro lado, é uma coisa que marca o caráter da gente para sempre. Marca o caráter da gente para toda a vida. Por isso que é muito importante a gente aprender como é que José agiu quando ele estava por baixo. Porque às vezes a gente está por baixo e não tem paciência para esperar em Deus. Não tem. A pessoa começa a tomar atitudes precipitadas, começa a colocar a carroça na frente dos bois, começa a querer resolver a situação na força, né? Começa a querer resolver tudo pela sua própria capacidade, na marra. Via de regra é assim. Só que não é isso que Deus quer. O que Deus quer é exatamente o contrário. Que você pare de confiar nos teus recursos, que você pare de confiar na tua capacidade. Não, porque eu tenho capacidade, eu vou resolver, eu vou dar um jeito. Não. Deus quer que você diga: Senhor, eis-me aqui. Eu agora quero colocar a minha vida em tuas mãos, meu problema em tuas mãos, agora é com o Senhor. Eu não vou dar mais nenhum passo, a não ser que o Senhor me mostre o passo que eu devo dar. É isso que Deus espera da gente. É isso que Deus quer que nós façamos na hora das adversidades. Amém? Eu já contei algumas vezes aqui na igreja, mas é bom contar de novo. Tem gente aqui que não ouviu. Quem já ouviu vai refrescar a memória. Quando eu saí não, deixa eu corrigir. Quando Deus me tirou da seita universal, eu tinha um apartamento que eu estava pagando. Era esses apartamentos que você faz em condomínio. Junta um grupo de pessoas, uma construtora, aí diz: olha, 12 pessoas
um apartamento de 12 andares, um por andar. Aí a coisa sai a um preço mais barato do que se fosse comprar, né? Então me chamaram para participar do empreendimento desse. Como naquela época dinheiro não era problema, que quem faz parte dessas seitas, dinheiro não é problema na vida dele, eu entrei e comecei a pagar. Eu já tinha pago 1 ano e pouco. O tempo de construção era uns 2 anos, 3 anos. Já estava na metade. Aí é quando Deus me tira. Veio a revelação da graça, Deus me tira. E aí, meu irmão, eu não tinha mais condições nenhuma de pagar. Eu pagava, se não me falha a memória hoje, era uma coisa de uns $5.000 por mês. $5.000? Não, era mais. Porque tinha umas intermediárias também, sabe? Tinha umas parcelas grandes. Era coisa de alto luxo. Ali na Praia de Iracema, um por andar. Apartamento de 300 e poucos metros quadrados, quase 500 metros quadrados. Imóvel valiosíssimo. Aí eu não tinha mais como pagar. Aí começou a atrasar 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. O dono da construtora me conhecia de muito tempo. Eu era muito amigo do cunhado dele. Aí ele ligava para mim e dizia, olha, não sei se é Diógenes o nome dele, não me lembro agora. Eu digo, puxa, aguenta um pouquinho mais. Eu estou tentando aqui algumas coisas, eu acho que eu vou sair desse buraco. Eu tentando ver se acontecia alguma coisa que eu pudesse honrar o compromisso. Só que chegou a 1 ano. Ele aguentou 1 ano. Aí ele pediu para eu vir aqui a Fortaleza. Eu já estava em Recife. Aí eu vim, fui jantar na casa dele. Ele disse, olha, Carlos, eu gosto muito de você, nós temos uma amizade muito grande, mas é o seguinte, eu segurei até onde deu para segurar, porque não depende só de mim, tem os outros condôminos, prejudica todo mundo. Então foi feita uma reunião, uma assembleia, e eles resolveram levar o teu apartamento a leilão. Vai ser leiloado. Então, por exemplo, se você está devendo $100.000, bota o apartamento a leilão, nego arremata a preço de banana, que é uma máfia, esse negócio de leilão. Aí arremata uma coisa que vale 100 mil, eles arrematam por 10. Você perde o imóvel, perde o que deu, ainda fica devendo 90. É uma tragédia. Eu digo, puxa vida, Diógenes. Eu sei que você fez o que você pôde, eu entendo. Tudo bem. Ele disse, pastor, mas ainda vai demorar uns 15 dias. 15 a 20 dias, até o juiz decretar o dia do leilão. Tenta, vê se arranja alguém para comprar, né, o senhor repassar, faz alguma coisa. Tá bom. Aí eu volto para Recife e começo a fazer, como a gente diz, mexer os pauzinhos. Eu conhecia muita gente, né? Aí liguei para gente que eu conhecia em Brasília, gente de grana, gente da cúpula do governo, e dizia, contava a situação, olha, pega o meu apartamento, me dá só o que eu paguei, não quero lucro nenhum, e você paga o resto e é um apartamento maravilhoso. O cara dizia, não, agora não dá, mas eu vou ver se eu arranjo alguém, eu conheço gente aqui que vai comprar o teu apartamento. Aí eu me enchia de esperança. Nada. Ligava para gente de São Paulo, gente do Rio, gente que não tinha nenhum problema em dispor de um dinheiro desse. Ninguém quis. Ninguém quis. Todas as portas fechadas. Chegou uma hora, meu irmão, que aí eu entendi que Deus estava no controle daquela situação, que aquilo estava acontecendo por uma vontade soberana de Deus. E eu disse, sabe de uma coisa? Se Deus quiser, Deus que salve esse apartamento. Se Deus não quiser, que perca o apartamento. Mas a minha fé vai continuar a mesma. E eu não vou esquentar a cabeça com isso.
eu não vou ficar triste, eu não vou perder o sono, eu não vou ficar tomando calmante, eu não vou ficar em tempo de ter um infarto agudo. Não, acabou hoje aqui. Chamei minha mulher, chamei meus filhos, disse, olha, o problema é esse. Não se toca mais nesse assunto aqui dentro de casa. Morreu. Faz de conta que perdemos. Está tão bom, veio a revelação da graça, era no início logo. Eu cheio de alegria, sabe? Deus mostrando a verdade da palavra dele, sabe? Aquela vontade enorme de fazer a obra, aquele entusiasmo de ir para a igreja, coisa que eu já não tinha mais antes. Eu digo que eu não quero saber de apartamento, não quero saber de nada. Sabe? Já perdi loja, já acabou loja, acaba apartamento também, vai tudo embora. E deixei para lá. Eu disse, eu não movo mais um dedo. Acabou a história. Esqueci. Passaram-se uns 15 dias. Eu chego domingo de manhã para fazer o culto na igreja de Recife. Eu morava num sítio, não tinha telefone ainda no sítio. Aí quando eu chego na igreja, alguém disse para mim, pastor, olha, ligaram ontem para o senhor várias vezes, é um advogado lá de Fortaleza, quer falar com o senhor. Deixou o telefone dele, para o senhor não deixar de ligar para ele. Eu peguei o papel com o telefone, tem no bolso. Tá bom, depois eu ligo. Me preparei para o culto, fiz o meu culto de domingo, sem nem esquentar a cabeça. Quando eu terminei o culto, nem lembrava de que tinha que ligar para o cara. Eu fui mexer em alguma coisa no meu bolso, aí o papel com o telefone, ih, rapaz, o telefone do cara. Eu digo, eu vou ligar. Pensava eu que era um advogado do condomínio dizendo, olha, foi leiloado, só pagaram 10 mil, você ainda está devendo 90, tá, alguma coisa desse tipo. Aí eu ligo. E eu não conheci o cara, viu? Aí ele, ô, doutor fulano. Eu digo, doutor fulano aqui é pastor Carlos Magno. E o cara falando comigo, e um barulho de louça, de gente falando. Ele estava num restaurante. Eu disse, ô pastor, estou almoçando agora, mas eu falo com o senhor assim mesmo. Não, o senhor não quer que eu fale depois? Não, dá para falar agora. Olha, prazer em conhecê-lo, não conheço o senhor pessoalmente, mas Diógenes fala muito bem do senhor, o senhor é um homem de Deus. Amém, muito obrigado. Ele disse, pastor, olha, o seu Deus é forte mesmo, hein? Eu digo, por que o senhor está me dizendo isso? Rapaz, o teu Deus é forte. Por que o senhor está me dizendo isso? Porque eu vendi o teu apartamento há 2 dias atrás. Eu digo, como é que o senhor vendeu? Esse pastor, o senhor não vai acreditar. Eu vendi numa mesa de bar. Veio um cara, não sei se foi de Mato Grosso, de Goiás, um lugar desse aí. O cara é dono de mina de ouro, mina de diamante, e passou uma semana aqui em Fortaleza, só farreando, bebendo, saindo com mulher, e eu estava acompanhando ele. Aí estávamos numa mesa de bar aqui na praia do Náutico, eram umas 3:30 da manhã, ele ia viajar no dia seguinte, e ele disse para mim, fulano, olha, estou encantado com essa cidade, eu queria comprar um apartamento aqui. Aí ele disse, Diógenes tinha me falado do seu problema. Eu digo, rapaz, tem um apartamento que vai cair na medida para você, na medida perfeita. É de um pastor, ele está querendo passar, ele só quer o que ele pagou, não quer lucro nenhum. E o cara disse, quanto é? Ele disse o preço lá, que eu não lembro agora. E disse que o cara na mesa do bar, já cheio de uísque, está fechado o negócio. Estou viajando amanhã cedo, depois da manhã eu mando os cheques pelo Sedex, você vai lá e faz o contrato com o pastor de compra e venda. Aí eu digo, pô, essa história está muito mal contada, negócio de mesa de bar, nego bêbado, comprando apartamento, que história. Mas fiquei na minha. Aí ele disse, ó, pastor, vamos, ainda fala assim, vamos rezar para que seja verdade, porque o senhor sabe, né? Digo, tá bom, então só queria lhe dar a notícia, depois da manhã, se tudo acontecer, tudo correr bem, eu te ligo. Passou 2 dias, o cara me liga, pastor, o senhor está onde? Estou em Recife. Olha, eu já estou no aeroporto,
de Fortaleza. Estou pegando avião daqui a meia hora para ir para aí, já estou com um cheque na mão, só que eu tenho pressa, que eu tenho meus compromissos aqui. Eu quero que o senhor me espere no aeroporto, a gente vai num cartório, eu estou com a procuração dele que ele mandou, a gente faz o documento, né? Tudo amarradinho com o cheque, não tem problema. E eu digo, caramba. O cara foi. Nessa época aqui, nesse momento, nem carro para andar eu tinha. O banco tinha tomado meus 2 automóveis. Tomaram 2 automóveis meus por causa de problema da loja. Eu só tinha um Santana, que era da minha mulher, velho. As 2 juntas homocinética arrebentada. A última vez que a gente insistiu de ir para a igreja nesse Santana, a gente ia, aí quando o carro chegava em 30 quilômetros, ele fazia, parecia as mulatas da escola de samba. Tremia todo mesmo. Aí eu tinha que ir para o acostamento, para os outros carros passar. Ia a 10 quilômetros, porque não tinha condições. Entendeu? O problema dele era de junta. Junta tudo e joga no lixo. Viu? E eu não tinha a mínima possibilidade nem de trocar, nem de comprar outro. Eu ia para a igreja de táxi. Às vezes, dependendo do cara me levar para eu pagar depois, que não tinha dinheiro. No início da graça. O cara me dá os cheques. Puxa vida. Paguei as dívidas que a gente tinha. Fui numa concessionária, comprei um carro 0 quilômetro. Eu digo, olha, agora eu só posso pagar com esse cheque. Eu vendi um apartamento. Pode ser? O cara disse, pode. Problema nenhum. Agora eu só passo o documento para o nome do senhor quando tinha compensado. Eu digo, perfeito. Está feito. Saí de lá, comprei naquela época uma Sprinter. Lembra essas? Parece uma Topic. Uma Sprinter executiva, 10 lugares, alto luxo. Entendeu? Saí da Mercedes-Benz de Sprinter. O que é isso? Você aprender a esperar pacientemente em Deus. E eu estava tranquilo. É igual Sadraque, Mesaque e Abidnego. Chega diante do rei, Nabucodonosor, como é que é? Vai adorar a imagem ou não vai? Se não adorar, vai entrar na fornalha. Olha, seu rei, o negócio é o seguinte. O rei disse, e eu quero ver qual é o Deus que livra você da minha mão. Olha, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Se Deus vai livrar ou não vai livrar, não estou nem aí. Se ele livrar, livrou. Se ele não livrar, também não livrou. Agora fique sabendo uma coisa. Não vou me dobrar aos teus deuses. Acabou a história. Se morrer, eu morro feliz. Se livrar, estou feliz do mesmo jeito. Está tudo certo. Mas eu não vou ser infiel a Deus. Amém? Pode glorificar a Deus. Eu quero terminar no Salmo 37. Salmo 37. Versículo 1 em diante. Ok? Davi escreve o salmo e diz assim: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade. A tendência das pessoas, quando passam por provações, quando passa por adversidade, é se indignar por aqueles que vivem uma vida de pecado. Como é que pode? Eu estou na igreja, eu faço tudo certinho, e aconteceu isso comigo. O meu vizinho não quer saber de Deus, está tudo correndo bem com ele. Já ouviu isso? Eu não entendo. Aí Deus disse, olha, não fique indignado por causa disso. Não tenha inveja daqueles que praticam a iniquidade. Fica na sua. Pois eles, dentro em breve,
definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Olha, o que é deles está guardado. Dentro de pouco tempo eles acabam, some tudo, desaparece. Você não, você vai viver eternamente comigo. Aí no versículo 3: confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Nessa igreja você se alimenta da verdade. Vale a pena vir a essa igreja, porque aqui o alimento é a verdade de Deus. Aqui nós não damos para você mentira, é a verdade. Doa quem doer, custe o que custar. Versículo 4: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Se agrade de Deus, fique feliz com Deus. Se Deus está exigindo de você um sacrifício qualquer, faça com prazer. Se Deus de repente fala com o anjo da igreja e diz: olha, eu quero você 5 noites seguidas aqui na igreja, fique feliz. Não reclame, não murmure, não dê ouvido de mercador. Não diga: não, eu vou lá 2 dias, depois eu não apareço mais. Também não é assim não. Está pensando o quê? Vocês viram quantas pessoas faltaram, né? Tem um grupo aqui que foi fiel às 5 noites. Maravilha, 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 maravilha. Outros vieram 1 noite, outros vieram 2. Gente aproveitou o feriado, se mandou, sabe-se lá para onde, né? Quer dizer, foi como se Deus não estivesse falando. Porque eu não posso acreditar que a pessoa diga: Deus fala, Deus falou, e não faça o que Deus falou. Você acredita nisso? Você acredita que ela está acreditando que Deus falou? Não está mesmo, meu irmão. Me poupe. Eu sou franco, não sou menino. Não acreditou mesmo, está enganando a si mesmo. Não entendeu nada do que Deus falou. Teve uma irmã aqui na igreja, no domingo à noite, antes da gente começar a semana, aí ficamos ali conversando, o pessoal merendando, aí papava, daqui a pouco ela ia embora: pastor, até logo. Eu digo: até amanhã, né, irmã? Não, não vou vir não. Você não vai vir não? Por quê? Ah, pastor, eu tenho a minha vida toda esquematizada. Segunda eu tenho aula de teclado. Terça eu faço bordado. Eu digo: Deus você manda para o inferno. Eu não falei isso não. Eu tive respeito, mas a vontade foi de falar. Eu digo que Deus você joga dentro do vaso sanitário da descarga, né? Como é que uma pessoa congrega numa igreja como essa, ouve a verdade que ela ouve, aprende o que ela aprende e tem um tipo de comportamento desse? É por isso que Jesus diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? É fácil dizer Senhor, Senhor. É fácil dizer: eu creio na predestinação. Eu acredito que Deus é soberano. Eu creio, viu, meu irmão, que há 2 sementes nesse mundo: os filhos de Deus e os filhos do diabo. É mole. Mas o que adianta dizer que crê em tudo isso se não faz o que ele manda? O diabo também crê. Tiago diz: crês tu que Deus é um só? Faz muito bem, viu? Porque o diabo também crê. Igualzinho a você, e é diabo. Então essa coisa de crer sem obedecer não vale nada. Absolutamente nada. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz
e o teu direito como o sol ao meio-dia. Aleluia. Olha, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. A gente normalmente só fala isso, né? A gente só cita esse versículo, esquece do anterior. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. A gente esquece disso aí. Só lembra do seguinte: não, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, está escrito. Aí o cara, não, já entreguei, irmão. Sim. Mas você se agrada de Deus? Você se agrada do que Deus requer de você? Você se agrada das provações que Deus permite que você passe? Das adversidades? Você se agrada quando Deus te coloca no forno para te preparar para a vida? Ou só se agrada quando tudo está correndo às mil maravilhas? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Olha, eu sempre me agradei de Deus, sempre, e continuo me agradando e vou continuar me agradando. E Deus, Ele tem satisfeito tantos desejos do meu coração. No dia que meu filho Renan, o caçula, morreu afogado na piscina, só Deus sabe a dor que eu senti naquele dia. Se você tem filhos, você deve entender o que eu estou dizendo. Imagine você procurar teu filho pela casa toda, por tudo quanto é lugar, não acha. 1 ano de idade, depois de 10, 15 minutos todo mundo procurando, alguém grita, diz: eita, o menino está morto na piscina. E o menino de bruços dentro d'água. Tinha um colega meu aqui de Fortaleza, mergulhou na piscina. Quando levantou o Renan, ele estava da cor da camisa do Carlos, preto que nem carvão. Desespero. Tinha uma porção de gente lá em casa, todo mundo gritando, uma agonia. Eu lembro que eu sentei, peguei meu filho no colo, morto, e eu disse: puxa vida, como é que nós deixamos a criança morrer tão estupidamente? Foi uma bobeira. Ele só ficava de coletezinho, só entrava com a babá. Aí ele ficou enjoado de ficar na água, tirou o menino, tira o colete, deixa ele sentadinho ali, a gente se distraindo, brincando. Quando olhou, a tragédia. E eu lembro que eu disse: Senhor, a vida está tão difícil, eu tenho passado por situações tão dolorosas, eu não vou suportar mais isso não. Assim como o Senhor ressuscitou Lázaro, ressuscita meu filho. Aí cumpre-se isso aqui, ó: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Deus ressuscitou meu filho. Glória a Deus, aleluia. Deus ressuscitou. E a prova é que minha mulher levou ele ao médico, queria porque queria levar. Contou para a médica o que tinha acontecido. E a médica disse: tudo bem, vamos fazer os exames. Raio-X, ultrassom, uma porção de exame. Depois de quase 1 hora, ela chama a gente no consultório e diz: vem cá, quem falou para vocês que esse menino se afogou? Nós vimos. Vocês viram? Claro, doutora. Ele passou mais de 10 minutos dentro d'água, mais de 10 minutos, sem nenhuma dúvida. Ela disse: meu Deus, isso é um milagre de Deus. Palavra da médica: isso é um milagre de Deus. Não tem nenhum vestígio de água,
nem no pulmão, nem nos brônquios. E depois ela explicou: quando há um afogamento, a pessoa engole água, tem que ficar resquício de água nos brônquios e nos pulmões. Ela disse: quando passa de 3, 4 minutos, provoca danos irreversíveis no cérebro. Mesmo que não morra, até 3, 4 minutos, às vezes nem morre, mas fica com danos irreversíveis. Como é que essa criança passou 10 minutos dentro d'água e não tem um resquício de água? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Amém? E quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito falou à igreja nessa noite. Louvado seja o nome.